Bem-vindo ao Fórum a partir de Moçambique. Esta semana, convidado Dom Luís Fernando Lisboa, o Bispo da Diocese de Pemba, há cerca de 7 anos. Ele nasceu no Rio de Janeiro, tem 64 anos, mas conhece como ninguém a realidade da província de Cabo Delgado, que infelizmente tem sido assolada com graves problemas. Depois do ciclone Kenneth, houve mesmo essa descrição por parte de Dom Luís Lisboa de que houve um ciclone Ataques. Dom Luís Lisboa, muito obrigado por aceitar o convite da RTP África. É mesmo verdade, Cabo Delgado está a ser assolado por um terceiro ciclone em Moçambique, neste caso classificou numa carta que escreveu aberta como um ciclone Ataques? É verdade. Obrigado por essa oportunidade, por esse convite. Nós tivemos em Moçambique nesse ano 2 ciclones. O ciclone Kenneth na zona centro do país, atingindo 2 países vizinhos, e tivemos o ciclone Kenneth, que foi em Cabo Delgado, o primeiro foi Idai, e muitas organizações internacionais preocuparam-se, países preocuparam-se com esse ciclone, e houve uma solidariedade bastante grande, sobretudo ao Kenneth, que está na zona centro. Houve muito mais pessoas atingidas, muitos mortos, mas nós tivemos o nosso ciclone em Cabo Delgado, o ciclone Kenneth, e eu chamei a atenção porque para o ciclone há sempre uma mobilidade, há sempre um trabalho de emergência que é feito por várias organizações. Mas nós já vimos sofrendo há vários tempos, há quase 1 ano e meio, na época do ciclone. Os ataques começaram em outubro de 2017. Exatamente, já tem 2 anos e 4 meses. Mas naquela época, 1 ano e meio, no ciclone, nós não tivemos para o ciclone Ataque, como eu chamei, Ataques, a mesma sensibilidade, a mesma resposta do mundo em geral, como tivemos nos ciclones. Mas aqui tinha que ser o próprio governo moçambicano, as autoridades moçambicanas, a pedirem ajuda, não é? Ajuda externa. Eles acharam que ainda conseguiam controlar internamente este ataque. É verdade. O governo fez o seu possível, o governo nunca deixou de atuar nos ataques, mandou para lá as forças de defesa e segurança, tem muitos homens no campo, só que já mostrou, depois de 2 anos e 4 meses, que não conseguiu debelar digamos, essa insurreição, esses ataques. E o nosso povo continua a morrer, e isso não é justo. Eu não vou me cansar de falar, porque aquelas pessoas que estão perdendo casas, que estão perdendo os seus bens, que não estão a trabalhar, não estão a fazer machamba, elas não têm voz, elas não têm esse espaço que eu, graças a Deus, estou tendo. Então eu gostaria de ser essa voz dessas pessoas, porque as famílias, os pobres da nossa região de Cabo Delgado já são tão pobres, já têm tão pouco, vivem uma vida muito simples, e aquele pouco que tem, uma casinha com alguns bens, são queimadas. As pessoas vivem perambulando pelas vilas, buscando ajuda aqui e ali. Então isso não é justo. Esse dilema do nosso povo, esse sofrimento, essa tragédia que se abateu sobre Cabo Delgado, precisa ter um ponto final. Então é por isso que nós pedimos ajuda, pedimos socorro. O Dom Luís fez uma carta aberta há cerca de 6 meses, em julho do ano passado, em que dizia que o poder tinha que deixar de estar instrumentalizado para poder haver paz, esperança e concórdia. Era realmente isso que estava a sentir e é aquilo que continua a sentir? Ou seja, acha que as autoridades moçambicanas não estão a fazer tudo e estão a instrumentalizar as pessoas em Cabo Delgado para que estes ataques continuem? Seria uma palavra um pouco forte essa. O governo, como eu disse, está a fazer muitas coisas, mas eu não penso que esteja a fazer tudo, porque senão já teria acabado os ataques. O que acha que é preciso que o governo faça mais? Eu penso que se não é possível resolver internamente, que haja um pedido, que haja um reforço. Uma ajuda externa. Uma ajuda externa, para que isso possa terminar. Não é possível que o nosso povo continue a morrer, desculpe a comparação, como barata. Sabe, são centenas de pessoas que já perderam a vida, não só pessoas da população, mas também nossos soldados, não é? Os militares que vão para lá também são pessoas, têm famílias, há muitas mães que estão a chorar. Então nós choramos pelas pessoas, mas também pelos militares que estão a perder a vida.
Também fez uma crítica na altura nessa carta a dizer que as pessoas estavam a ser silenciadas, coagidas e até a própria comunicação social estava a ser quase proibida de dar notícias de Cabo Delgado. Ainda continua a acontecer esse cenário? Olha, não foi só eu que disse isso. Isso saiu na imprensa internacional. Alguns jornalistas foram presos, impedidos de fazer o seu trabalho. Então, há um certo secretismo para aquilo que está acontecendo em Cabo Delgado. E isso não é bom. Não é bom porque as pessoas continuam a morrer e é preciso que o mundo saiba disso. É preciso que o governo busque a ajuda que ele achar que é preciso, necessária, mas que essa situação possa ter um ponto final. A verdade é que depois dessa carta aberta que o Dom Luís escreveu à comunidade e a todo o país como um alerta, houve uma campanha muito forte de um semanário aqui de Maputo que tentou, de certa forma, denegrir o seu nome e até fazer com que o Dom Luís deixasse ser bispo de Pemba. Como é que reagiu a toda essa campanha? Isso faz parte, eu nem comento isso porque eu não comento jornalismo de baixa qualidade, sabe, de intenção duvidosa. Nós entendemos isso como um ataque à igreja, ao trabalho de evangelização da igreja. Não foi personalizado? Foi talvez escolher uma pessoa, pode ser que escolham outra, mas nós não demos muita importância para isso, mesmo porque houve muita reação. Os padres, apoio da Igreja Católica. Sim, os padres da diocese reagiram, os religiosos, a conferência episcopal, a anunciatura apostólica, até de fora houve reações. Então é uma tentativa de denegrir o trabalho da igreja, o trabalho de alguém que está falando. E acha que está alguém por trás dessa comunicação social baixa, como disse? Olha, todo órgão de comunicação tem responsáveis. Evidentemente que há pessoas por trás. Eu não gostaria nem de entrar nesse assunto porque eu acho que é algo que é para esquecer, sabe? A igreja vai continuar fazendo o seu trabalho, ninguém vai calar a voz da igreja. Sente-se uma pessoa incómoda, uma voz incómoda na sociedade moçambicana? Não, eu sinto que estou a fazer o meu trabalho. Não tenho intenção de ser voz incômoda, não tenho intenção de criticar quem quer que seja, mas de fazer uma leitura da realidade, né? Aquilo que está acontecendo, ninguém pode negar. Contra fatos não há argumento. Eu estou apresentando fato. Centenas de pessoas estão a morrer na província onde eu sou o bispo. Pessoas estão a morrer agora, estão com problema de fome, porque não fizeram machambas. Os ataques continuam, não pararam. Ao contrário, nessa última semana se intensificaram, queimaram uma escola onde estudam 500 jovens. Não é? Escola agrária e também de professores. Então não é possível que agora vão começar a queimar as nossas escolas. As aulas já estão comprometidas nessas regiões. Muitos alunos que saíram das aldeias, estão em casas de pessoas vivendo de favor, estão fora da escola. Então já temos milhares de crianças, de alunos fora da escola. Agora começarem a queimar escolas. Então onde é que nós vamos parar? É preciso dar um basta nisso. Ou seja, passado meio ano, depois da tal carta alerta que escreveu, tudo está pior. Eu acredito que estão a se intensificar. Não é? Atacaram um próprio posto, um lugar onde estava o quartel, onde estavam muitos policiais. Atacaram, levaram armamentos, levaram comida. Não é? Isso a comunicação social já publicou, até carro da polícia que está, o comandante-geral já confirmou que há um carro da polícia que está com eles. Então, se eles têm carro, se eles têm uniforme, se eles têm material bélico, se eles têm alimentação, então, onde é que nós vamos parar? Outra questão importante é que os ataques começaram em Mocímboa da Praia e também ali em Palma, na região mais a norte da província. Foram descendo e já estão no distrito de Kisanga, a cerca de 120 km de Pemba. Acredita que pode um dia chegar a Pemba um ataque destes? Eu acho que tudo é possível. Eu espero que não. Mas os ataques têm se intensificado. Nessa última semana, atacaram 7 aldeias, não é? Nesses últimos dias, 7 aldeias, inclusive a escola. Então, ao invés de terminar, de diminuir, está aumentando. E talvez o grupo deles esteja aumentando. Então, nós não vamos nos cansar de falar. E começa a nossa província, além de ter sofrido os ataques, além de ter sofrido o ciclone, as chuvas que caíram foram muito fortes, caíram 2 pontes. Então, hoje mesmo recebi fotos de pessoas, de missionários,
tem que ir de moto de motorizada até a ponte, apanhar barco, outra motorizada até a outra ponte, outro barco, quer dizer, e outra coisa que tem acontecido por causa dessas últimas chuvas, e incluindo tudo o que já estava acontecendo, está faltando comida. Um saco de arroz na Zona Norte e no mato, nas aldeias, está custando 2.500 meticais. Um saco de farinha, 2.500 meticais. Como é que é possível uma população já pobre agora começar a faltar comida? Essa ajuda humanitária pode estar também a faltar exatamente porque as ONGs, as organizações não governamentais, estão com algum receio de irem, por exemplo, ao terreno, com medo também desses ataques? Com certeza. Muitas organizações, eu já ouvi de organizações que não vão ao terreno porque foram aconselhadas a não ir ou porque dos seus países foram orientadas para não irem. Então veja, a nossa província, além de estar passando por tudo isso, uma província que está sendo relegada ao abandono. Não é possível que isso aconteça. Então, e não é possível ficar calado diante dessa tragédia humana que está se abater sobre Cabo Delgado. O Dom Luís Lisboa tem missionários espalhados pela província, pelos distritos. Que relatos é que eles têm feito? Já conseguiram ver esses atacantes? Conseguiram perceber quem é que os pode, de certa forma, estar a... Diariamente os missionários reportam fatos, acontecimentos, essa história de comida. Hoje mesmo recebi um relato de um missionário lá que está faltando comida. Então, os missionários estão lá e eles são como que um oásis no meio de todo aquele sofrimento. Eles receiam a sua vida, a sua própria vida? Receiam. São pessoas humanas e têm receio, têm os seus medos, mas estão ali por causa da missão que têm. E eles não querem abandonar e não devem abandonar o povo, porque os missionários são procurados para que as pessoas chorem, contem as suas dores, busquem ajuda, falem dos seus sentimentos, dos seus sofrimentos. Então os missionários já viram situações, um grupo de missionários foi à aldeia logo depois que ela foi atacada. Viram pessoas todas queimadas, viram animadores de comunidade que tinham acabado de perder a vida. Então eles têm lidado com situações e não é fácil. O bastonário da Ordem dos Advogados, daqui de Moçambique, acabou recentemente de dizer que o que está a acontecer lá em Cabo Delgado é autenticamente terrorismo. Moçambique está a viver uma ação terrorista. Acredita que pode mesmo por trás destes ataques estarem mesmo ataques terroristas? Eu não tenho elementos para dizer, mas o que tem acontecido parece, não é? Então, se o bastonário disse isso, ele deve ter razões suficientes para dizer, pelo conhecimento que tem, que isso pode estar por trás do terrorismo. Então, mais ainda reforça a nossa tese de que é preciso fazer alguma coisa, que é preciso buscar ajuda, porque não é justo que o povo passe pelo que está a passar. Não conseguem encontrar uma explicação para aqueles ataques? Há interesses económicos pelo facto de estar a ser construído lá um grande mega projeto de gás? Há muitas explicações, há várias teorias, mas eu acho que a principal delas está ligada aos interesses econômicos, sabe? Eu não sei exatamente o que se passa, mas a verdade é que a impressão que dá é que querem limpar a região, sabe? E de certa forma isso já aconteceu em muitas aldeias. Sempre que há ataque numa aldeia, toda a população sai da aldeia, abandona, porque tem medo. Nos últimos ataques no distrito de Kisanga, muita população saiu a pé e muitas de barco para Pemba, não é? Verdade? Muitos uma grande invasão de pessoas em Pemba. Muitos para Pemba, muitos para a ilha de Moçambique. Então, as famílias, por exemplo, em Pemba e nessas vilas onde há os ataques, as famílias estão sobrecarregadas. Família que tinha 5, 6, 7 membros, agora tem 12, 15, 20 membros. Então, isso tem sido um pesadelo para todos os habitantes de Cabo Delgado. Um comunicado do grupo jihadista Estado Islâmico disse que é o autor de alguns desses ataques. Acredita que também há aqui uma guerra religiosa numa província que é muito muçulmana? Eu custo acreditar nisso. Eu tenho dito desde o início dos ataques, os muçulmanos e os cristãos têm um muito bom relacionamento, tanto na província de Cabo Delgado como no país. Nós nunca tivemos problemas de intrigas, etc. Reunimos-nos muitas vezes juntos, fizemos carta em conjunto, já fizemos dia de oração pela paz, caminhada pela paz.
Então, custa-me crer que está por trás um grupo ligado aos muçulmanos. O Dom Luís Lisboa já desmentiu, de certa forma, o número que as Nações Unidas avançou recentemente, que já terão morrido entre 350 a 400 pessoas. Acredita o Bispo Pedro que já morreram muito mais pessoas em Cabo Delgado? Olha, como nós não temos dados oficiais, a nossa igreja, através da Comissão Justiça e Paz, até o mês de outubro do ano passado, tem relatado qual o nome da aldeia, quantos mortos, etc. Então nós já passamos de 200 há muito tempo. Só que há muitas mortes que não são reportadas, que não são noticiadas, sobretudo mortes de militares. Não é? Há mais militares que morreram do que aqueles que são anunciados. Então é por isso que a ONU avança com 350, 400, eu digo que pode ser até mais. Muito mais? Não sei, 500 ou 600, não sei, é muito difícil quantificar, porque por causa daquele clima de secretismo, porque os órgãos de comunicação não dão os números exatos. E mais de 100 mil moçambicanos deslocados de suas casas? Também aqui muita gente fala de números, não é? 60, 70, 100 mil, não é? O que eu sei é que cada paróquia da nossa diocese na Zona Norte, paróquia que tinha 26 comunidades, agora tem 16. Olha, são 10 aldeias que foram esvaziadas. A outra paróquia tinha 35 comunidades, agora tem 22. 13 comunidades foram esvaziadas. Vai somando isso, não é, ao número das outras pessoas, das aldeias que não foram atacadas, mas que saíram por medo. Aquelas pessoas que estão a viver no mato, as que estão morando de favor. Há uma deslocação quase doentia na província de Cabo Delgado. Pemba está cheio, Macomia, a vila de Macomia está cheia, Mocimboa, Palma, todos os lugares onde já foram atacados, Nangade, Kisanga, porque as pessoas fogem por medo. Ouvindo esses seus relatos, podíamos quase concluir que estamos a viver uma verdadeira tragédia humana em Cabo Delgado. Uma tragédia humana. Eu não gosto de ser profeta do Apocalipse, né? Não se trata disso. Não sou pessimista, eu estou sendo, nessa situação, realista, porque não é simples. Eu disse que basta uma vida para nós ficarmos tristes, né? Mas quando se trata de 300, 400, 500 vidas, muito mais. Então não é possível ficar calado diante disso. E a própria Diocese de Pemba, o que é que tem feito, o que é que tem procurado fazer para ajudar as pessoas? A Diocese, em primeiro lugar, mantém os missionários onde estão. Os missionários ali fazem tudo o que está ao alcance deles. Usam seus meios, carros, repartem o que têm, ajudam, dão apoio, levam para um lado e para o outro. Mas através da Caritas, a Diocese tem atuado desde os ciclones, os ataques, o ciclone Kenneth, tem atuado no sentido de ajudar as famílias que foram atingidas, junto com outras organizações internacionais e junto com o governo. Então, a primeira fase, alimento, roupa, medicamentos, água, e a terceira e a última fase agora, que é a mais difícil, que é a reconstrução das casas. Mas como reconstruir a casa de alguém que não sabe para onde ir, que tem medo de voltar para a sua aldeia? Então é um paradoxo, é difícil porque muitas vezes não sabemos o que fazer, que escolha fazer, né? Nós podemos ter as condições materiais, não temos todas porque é muita gente deslocada, houve ajudas internacionais, mas toda ajuda não é suficiente. Porque são muitas famílias deslocadas, muitas. E as autoridades moçambicanas, por exemplo, o INGC, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, continuam no terreno também a tentar ajudar as comunidades? Eu acredito que sim, O governo tem feito a sua parte. Na província de Cabo Delgado, o governador cessante ia sempre às comunidades, aos locais que eram atacados, levar uma palavra, etc. Mas o problema geral em si não é resolvido. Então, a presença é importante, mas não é tudo.
Duas grandes multinacionais petrolíferas que estão em Cabo Delgado fizeram um apelo ao governo, segundo relatos de uma agência noticiosa internacional, para reforçarem com mais cerca de 600 efetivos militares. Pensa que também essa é a solução, tem que pôr lá mais militares? Se é que eles estão preparados para estar no terreno, essa é a outra questão, não é? A preocupação, a pergunta que eu faço é essa, qual a intenção de pedir esse reforço? É para cuidar das suas bases, não é? Ou há alguma preocupação com o povo? A minha preocupação não é com os grandes investimentos, a minha preocupação é com o povo. Até porque supostamente eles têm empresas de segurança. Tem empresas de segurança, eles estão bem guardados, eles viajam de avião, não é? Eles não andam por terra, de helicóptero. Quer dizer, a questão é a população. Nós podemos fazer uma barreira em volta das multinacionais para protegê-las, mas e o povo? Quem é que protege? Sendo o Dom Luís Lisboa o porta-voz desse povo, se pudesse agora falar olhos nos olhos com o Presidente da República de Moçambique, o que é que lhe pedia neste preciso momento? Eu pediria, Senhor Presidente, é a sua província. Cabo Delgado é a sua província. Foi lá onde o senhor nasceu, foi lá onde o senhor estudou grande parte da sua vida. Tenho certeza que o senhor ama o seu povo. Sei que o senhor tem feito aquilo que é possível fazer, mas procure fazer mais. O povo de Cabo Delgado está a sofrer muito. Não há nenhuma família que não esteja a sofrer, que não esteja a chorar a morte de um ente querido ou que não esteja a acolher pessoas que estão deslocadas. Então eu peço, se for preciso, peça ajuda, busque ajuda internacional, mas ajude-nos a acabar com essa situação de Cabo Delgado. O povo de Cabo Delgado não merece. Cabo Delgado é Moçambique, não é? Então nós queremos esse apoio, essa ajuda, e nós estamos dispostos a ajudar. Nós estamos a trabalhar no terreno. Conte conosco, com a nossa ajuda, com o nosso apoio, com a nossa oração, mas nós pedimos, faça mais. Ajude a resolver essa situação. Esta entrevista foi feita em Maputo, amanhã vai para Pemba. Dom Luís vai regressar a Cabo Delgado sem qualquer medo? Regresso sem medo. Quem tem Deus tem medo. Eu confio muito em Deus, sei que Deus ama o seu povo. Eu não estou aqui por acaso, eu fui enviado em missão e não tenho medo. Eu acredito piamente que Deus está comigo, está com os missionários que estão lá naquela linha, está com os religiosos de todas as religiões que tentam dar o melhor de si para ver diminuído o sofrimento do povo. Para terminar, sendo um homem de fé, um homem de esperança, acredita que um dia esta verdadeira atrocidade humana vai terminar? Tenho muita fé e muita esperança que sim. Eu penso que se unirmos as forças, as capacidades, as inteligências que nós temos em Moçambique e fora, nós podemos resolver essa situação. Tenho esperança que isso vai acontecer. Dom Luís Fernando Lisboa, Bispo da Diocese de Pemba, muito obrigado por ter aceito o convite da RTP África para esta entrevista. O Fórum fica por aqui. Esta semana totalmente dedicada em Moçambique aos ataques armados que estão a acontecer desde outubro de 2017 na província do Extremo Norte de Cabo Delgado.